Oi, pessoal! No vídeo de hoje de português, nós vamos estar falando o que são advérbios e locuções adverbiais. Mas antes, a gente vai dizer que os advérbios, como outras classes de palavras, são chamadas de classes gramaticais. O substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, verbo, advérbio, que a gente vai estar falando hoje, preposição, conjunção e interjeição, são classes gramaticais. E vale lembrar que a gente já tem vídeo falando sobre substantivo, artigo, adjetivo, alguns pronomes de verbos, tempos verbais, tá? Bom, e o que são advérbios? Advérbios são palavras que modificam o sentido do verbo, do adjetivo ou da frase, né? E para isso a gente classifica com algumas modalidades, né? Para modificar a frase, o adjetivo ou até mesmo o verbo. Então, as classificações dos advérbios são de negação, de dúvida, de intensidade, tempo, lugar, afirmação e modo. Então, nós vamos dar exemplos de advérbios para cada modalidade, os mais usados, tá? Então, por exemplo, de negação, não, nunca, jamais, nem. De dúvida, acaso, talvez, porventura, provavelmente. De intensidade, muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, tão, tanto, quanto. De tempo, hoje, ontem, amanhã, já, jamais, logo, cedo, antes, imediatamente. Lugar, aqui, ali, perto, longe, adiante, distante. De afirmação, sim, certo, certamente e realmente. Tem vários exemplos aqui que vocês podem ver com calma, cada um deles. Mas eu vou exemplificar dois deles. O de tempo. Depois levarei o livro. Perceba que se eu falar só levarei o livro, a frase fica assim, ó, levarei o livro. Mas se eu quiser dar mais destaque para a frase, né, eu acabo modificando o sentido do verbo. Então, por exemplo, aqui, depois levarei o livro, né? Então, eu modifiquei um pouco o sentido do verbo. Quer dizer, eu levarei quando? Depois, né? Por exemplo, tá? Lembrando aqui que na outra tabela a gente não falou o advérbio de modo, que é a última coluna ali. Então, os exemplos mais usados: assim, bem, depressa, devagar, mal, generosamente. No generosamente eu coloquei um asterisco aí. Por quê? Porque, na verdade, alguns advérbios a gente pode formar advérbios de modo, acrescentando o sufixo mente após a palavra do adjetivo. Então, exemplo, o adjetivo amável, se eu acrescentar um mente, né, o sufixo mente, fica amavelmente e vira advérbio. Calmo, se eu acrescentar o sufixo mente, calmamente, vai virar um advérbio de modo, por exemplo, tá? No caso aí, o adjetivo virou um advérbio de modo porque eu acrescentei o sufixo mente. E o que é uma locução adverbial? Ela é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas ela tem um sentido de um advérbio. Então vamos dizer que eu estou construindo o texto e aí eu quero deixar ele um pouquinho mais rico e não quero ficar repetindo os advérbios, né? Alguns advérbios. Então eu uso o recurso da locução adverbial, que é o mesmo a linha de raciocínio que a locução adjetiva. É para não se tornar repetitivo. Só que a locução adverbial, geralmente ela é formada por duas ou mais palavras, sendo que a primeira delas, né, sempre é a preposição que aparece antes. E aí, depois eu posso acrescentar um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Olha o exemplo lá. Com certeza eu irei à sua festa amanhã. Então, temos duas locuções adverbiais. Então, com certeza e a sua festa. A primeira, que é a com certeza, indica afirmação. E a segunda, a sua festa, indica lugar. Perceba que a sua festa, ela é composta de três palavras, tá? Então, alguns exemplos de locução adverbial que são as mais usadas. Então, de lugar, que são classificadas também como lugar, tempo, negação, afirmação, intensidade, dúvida e modo que está na próxima tabela. Então, elas têm as mesmas classificações, a locução adverbial tem a mesma classificação que os advérbios. Então, olha só, lugar, locução adverbial, em cima, de cima, à direita, à esquerda, ao lado, de fora, por fora, no meio. Lembre-se que sempre vem primeiro a preposição, tá? E podem ser um conjunto de duas ou mais palavras. À noite, à tarde, de manhã, de vez em quando. Olha só, aparece
mais do que 2 palavras aí, às vezes, de repente. De negação, de modo algum, de jeito nenhum, de maneira alguma, sem dúvida, por certo, com certeza, de pouco, de todo, em excesso, por completo, de dúvida, por acaso, quem sabe, e de modo, à toa, à vontade, ao contrário, às claras. Lembrando que quando o A aparece assim, né, com a crase invertida aí, com o acento invertido, é crase, tá? Então, significa que tem preposição. Tá bom, pessoal? Espero que tenham um bom estudo. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal.